Meu namorado me humilhou publicamente no TikTok, me chamando de a garota mais horrível com quem ele já ficou antes de me largar. Então eu desapareci sem dizer uma palavra. Esta manhã, depois de ignorar 37 chamadas perdidas, abri minha porta e o encontrei soluçando de joelhos. Quando conheci Derek, eu tinha 21 anos e já tinha passado por relacionamentos que me fizeram desacreditar no amor. Eu sempre acabava com caras que esqueciam meu aniversário, que pareciam ocupados demais para responder minhas mensagens ou que simplesmente não demonstravam interesse real em mim. Mas Derek parecia diferente. Ele não era do tipo que fazia gestos grandiosos, mas as pequenas coisas me conquistaram. Ele segurava a porta para mim, lembrava como eu tomava meu café e até mandava mensagens só para dizer que esperava que meu dia estivesse indo bem. Nosso relacionamento tinha uma rotina que me fazia sentir segura. Toda sexta-feira era noite de filme no meu apartamento, e todo segundo domingo do mês, íamos jantar com a família dele. Ele nunca esquecia datas importantes e sempre fazia questão de lembrar aniversários, comemorar pequenas conquistas e até perguntar sobre coisas que eu mesma já tinha esquecido de mencionar. Eu me sentia valorizada e, comparado aos meus ex-namorados, Derek parecia um verdadeiro achado. Um cara que realmente se importava comigo. No começo, tudo parecia perfeito. Ele me fazia sentir especial sem precisar de muito esforço. Eu gostava do jeito como ele me olhava, como parecia realmente interessado no que eu dizia. Se eu estava insegura com alguma coisa, ele sempre sabia o que dizer para me acalmar. Ele dizia que me achava linda de qualquer jeito, que adorava passar tempo comigo e que nunca tinha tido uma conexão tão forte com ninguém. Eu acreditei em cada palavra, porque nada em sua atitude me fazia duvidar disso. Mas, olhando para trás, percebo que nunca questionava nada. Nunca parei para pensar se essa estabilidade era realmente amor ou apenas conveniência. Nós não brigávamos, nunca tivemos discussões sérias, e eu tomava isso como um sinal de que éramos maduros. Eu acreditava que estávamos em sintonia, que éramos um casal forte, sem grandes dramas ou turbulências. Mas talvez a ausência de conflitos não fosse um sinal de maturidade, e sim de que eu nunca percebi o que realmente acontecia. Eu me entreguei completamente ao relacionamento porque achava que Derek era sincero. Eu nunca senti necessidade de duvidar dele ou questionar seus sentimentos. E, no fundo, acho que era exatamente isso que ele queria. Porque quando a verdade veio à tona, tudo o que eu acreditava sobre nós dois desmoronou de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Agora, olhando para trás, percebo que algumas coisas nunca fizeram sentido. Mas naquela época, eu não queria enxergar. Eu estava feliz. Ou pelo menos, achava que estava. Naquela tarde, meu celular vibrou com uma mensagem da Mara. Amiga, você precisa ver isso agora. Eu estava no meio do expediente e quase ignorei, mas a insistência dela me deixou curiosa. Quando abri o link, fui levada a um vídeo no TikTok. O cenário era um bar movimentado, e lá estava Derek, cercado por alguns amigos e segurando um copo de cerveja. No início, achei que fosse algo bobo, talvez ele contando alguma história engraçada. Mas então, ouvi as palavras saindo da boca dele. Ah, sim, minha namorada? Provavelmente a garota mais horrenda com quem já fiquei. Ele riu enquanto seus amigos gargalhavam. Meu estômago revirou. Como se não bastasse, ele continuou. Mas pelo menos ela é uma boa dona do lar. Ela cozinha, não reclama, então, né, por enquanto tá dando pro gasto. Mais risadas. Mas vou ser sincero, acho que já tá na hora de fazer um upgrade. Meu coração parou por um segundo. Eu pisquei, incapaz de processar o que estava ouvindo. O vídeo já tinha 177 mil visualizações. Centenas de comentários estavam surgindo a cada segundo. Algumas pessoas riam, outras o chamavam de babaca, mas nada disso importava. Eu me senti completamente exposta. Era como se meu relacionamento inteiro tivesse sido uma piada para ele e eu fosse a única que não sabia. Como ele podia fazer isso? Como alguém que me dizia, eu te amo, com tanta naturalidade conseguia me destruir dessa forma, sem nem pensar duas vezes? Senti meu rosto esquentar e meus olhos arderem, mas as lágrimas não vinham. Eu só conseguia ficar ali, imóvel, lendo os comentários de desconhecidos discutindo se eu merecia ou não aquilo. O pior é que ninguém sabia que era sobre mim. Para todos os outros, eu era apenas um conceito, uma namorada desconhecida que servia de piada para um bando de idiotas em um bar. Mas para mim, aquilo era minha vida desmoronando em tempo real. Meu primeiro instinto foi negar. Talvez fosse um mal-entendido, uma brincadeira de mau gosto. Mas quanto mais eu assistia, mais claro ficava, ele falava sério. A naturalidade no tom de voz, o jeito como ele se divertia. Nada ali parecia um deslize. Era simplesmente quem ele era quando achava que eu não estava olhando. E, no fundo, eu sabia que isso doía mais do que qualquer coisa. Eu queria gritar, queria jogar meu celular na parede, queria confrontá-lo na mesma hora.
Mas, por algum motivo, tudo o que consegui fazer foi encarar a tela, completamente anestesiada. E foi assim que percebi que, naquele momento, algo dentro de mim tinha se partido de um jeito que nunca mais poderia ser consertado. Eu deveria ter mandado uma mensagem para Derek na mesma hora. Deveria ter exigido explicações, gritado, feito qualquer coisa. Mas tudo o que fiz foi colocar o celular no modo silencioso e continuar meu trabalho como se nada tivesse acontecido. Meu corpo estava ali, digitando relatórios, atendendo ligações, sorrindo mecanicamente para os colegas. Mas minha mente estava presa naquele vídeo, revivendo cada palavra cruel. Cada vez que tentava afastar os pensamentos, uma nova cena se repetia na minha cabeça. Provavelmente a garota mais horrenda com quem já fiquei. As risadas. O olhar divertido dele. Meu estômago revirava. Quando o expediente finalmente acabou, eu saí do escritório sem dizer tchau para ninguém. Entrei no carro e, sem pensar, dirigi até um Target. Era como se meu cérebro tivesse ativado o piloto automático, e antes que eu percebesse, estava empurrando um carrinho pelo corredor de higiene pessoal. Peguei shampoo, pasta de dente, um moletom qualquer. Meu coração batia rápido demais, minha respiração parecia curta. Eu sabia que não estava ali para fazer compras normais. Eu estava ali porque, de alguma forma, minha mente já tinha decidido, eu precisava desaparecer. Ao sair da loja, sentei no carro e olhei para o telefone. 10 chamadas perdidas. Mensagens de Derek perguntando onde eu estava, se estava tudo bem. Eu li, mas não respondi. Em vez disso, abri o Google Maps e, sem hesitar, dirigi para o apartamento da Mara. Mas quando cheguei lá, não consegui sair do carro. Fiquei ali, com as mãos no volante, encarando nada. O vídeo, a voz dele, a humilhação pública, tudo se misturava dentro da minha cabeça. Eu queria falar com a Mara, contar a ela tudo o que sentia. Mas como colocar em palavras algo que parecia tão absurdo? Minha garganta estava seca. Eu queria chorar, mas não conseguia. Em vez disso, sentei ali, no escuro, observando as luzes do apartamento dela pela janela do carro. Minhas mãos tremiam. Como pude passar 3 anos com alguém que me enxergava dessa forma? Como fui tão cega? De repente, lembrei de todas as vezes que Derek fez comentários sutis sobre minha aparência. Coisas que na época pareciam insignificantes, mas que agora ganhavam um novo significado. Por que você não tenta se maquiar um pouco mais? Esse vestido não favorece muito você. Pequenos fragmentos de verdade que eu me recusei a enxergar antes. Depois de 20 minutos parada ali, respirei fundo e saí do carro. Eu ainda não sabia exatamente o que ia fazer. Só sabia que, a partir daquele momento, minha vida nunca mais seria a mesma. A noite passou em branco. Mesmo deitada no sofá da Mara, envolta em um cobertor macio e com o barulho baixo da TV ao fundo, eu não conseguia fechar os olhos. Meu cérebro trabalhava sem parar, revivendo cada momento do meu relacionamento com Derek sob uma nova luz. Lembrei das vezes em que ele me olhava e dizia, "Você é tão linda." No Natal, quando estávamos cercados pela família dele. Na praia, quando eu hesitei em tirar a saída de banho. No meio de uma gripe, com meu nariz vermelho e cabelo desgrenhado. Eram memórias que, até ontem, me faziam sorrir. Agora, pareciam vazias. O que me assombrava não era apenas o que ele disse naquele vídeo, mas o que isso significava sobre quem ele realmente era. Será que alguma vez ele foi sincero? Será que, quando dizia que me amava, ele estava apenas repetindo palavras sem peso? Eu quis acreditar que nosso relacionamento era especial, mas agora parecia apenas conveniente para ele. Como se eu fosse a opção fácil, aquela que não dava trabalho, que se contentava com pouco. E eu me odiava por isso. Eu tentei lembrar de momentos em que ele demonstrou que realmente se importava comigo. Pequenos gestos, palavras, olhares que provassem que o carinho era genuíno. Mas cada lembrança vinha acompanhada de uma sombra. Quando me levou para jantar em um restaurante caro no nosso aniversário, foi porque queria me agradar ou porque sabia que os amigos dele iam ver as fotos? Quando dizia que gostava do meu jeito natural, será que era porque de fato me achava bonita ou porque significava que eu não exigia muito dele? A verdade é que sempre houve sinais, mas eu os ignorei. O jeito como ele falava de outras mulheres, sempre comparando, sempre comentando sobre a aparência como se fosse um fator determinante. A forma como seus elogios pareciam calculados, quase como uma moeda de troca para manter a paz no relacionamento. Ele nunca foi cruel diretamente comigo, nunca me tratou mal de forma explícita. Mas agora eu entendia que a crueldade pode ser silenciosa, pode se esconder atrás de sorrisos e palavras gentis. Enquanto o sol começava a iluminar as cortinas do apartamento de Amara, percebi que não estava de luto apenas pelo fim do nosso relacionamento. Eu estava de luto pela versão de mim mesma que acreditava nele. Pela mulher que aceitou migalhas e as confundiu com amor.
Pela garota que achou que tinha encontrado algo especial, quando, na verdade, só tinha se tornado mais uma piada para ele e seus amigos. Eu podia continuar me perguntando se alguma parte dele era real. Mas, no fundo, já sabia a resposta. E pela primeira vez em 3 anos, eu vi Derek pelo que ele realmente era. O sol mal tinha nascido quando meu celular começou a vibrar sem parar. Eu já tinha ignorado 37 chamadas de Derek, mas ele não desistia. Mensagens se acumulavam, algumas implorando para que eu atendesse, outras tentando minimizar o que aconteceu. Foi só uma piada, amor. Você sabe que não penso isso de verdade. As pessoas estão exagerando. Eu não respondia. Não porque não queria, mas porque não via sentido. Não havia nada que ele pudesse dizer que mudaria o que eu vi com meus próprios olhos. Mas Derek não ia aceitar o silêncio como resposta. Na manhã seguinte, depois de uma noite inteira sem dormir, ouvi batidas fortes na porta da Mara. Meu coração acelerou, e antes mesmo de ela olhar pelo olho mágico, eu já sabia quem era. Você quer que eu mande ele embora? Ela perguntou, cruzando os braços, já pronta para a briga. Mas, por algum motivo, eu queria ver com meus próprios olhos. Precisava olhar para ele e entender o que vinha depois de um golpe tão baixo. Quando abri a porta, quase não reconheci o homem ajoelhado diante de mim. Derek estava ali, no corredor do prédio, com os olhos vermelhos e o rosto inchado. Ele soluçava, como se sua vida dependesse do meu perdão. Por favor, me escuta, ele murmurou, as lágrimas escorrendo. O contraste entre o homem do vídeo rindo e zombando de mim e esse, desesperado e humilhado, era quase cômico. Quase. Porque, no fundo, eu sabia que essa versão dele só existia porque ele foi pego. Eu fui um idiota, ele continuou. Eu tava bêbado, só queria impressionar os caras, eu não queria dizer nada daquilo. A desculpa escorregou da boca dele como algo ensaiado. Como se ele já tivesse repetido tantas vezes para si mesmo que agora soava real. Mas eu já tinha passado tempo demais fingindo que palavras vazias eram suficientes. Você não queria dizer nada daquilo? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Então por que disse? Ele gaguejou. Por anos, Derek teve poder sobre mim sem nunca precisar levantar a voz, sem nunca me xingar ou me tratar mal diretamente. Mas agora, o controle estava quebrado. Eu via isso nos olhos dele. Ele sabia que dessa vez não havia palavras bonitas o suficiente para me prender. Que não existia, foi só uma brincadeira, que pudesse consertar o que ele quebrou. E eu? Pela primeira vez, eu senti algo novo. Não era raiva. Não era tristeza. Era liberdade. Olhei para ele uma última vez antes de fechar a porta. Eu poderia ter dito muitas coisas. Poderia ter jogado tudo o que sentia na cara dele. Mas a verdade é que ele já sabia. E, diferente de todas as outras vezes, dessa vez, eu não precisava que ele me entendesse. Eu só precisava seguir em frente.